O Apocalipse é o livro da revelação do Senhor. Isso não deve nos gerar medo, não deve nos gerar uma perda de foco com relação à nossa missão aqui, mas deve nos gerar sabedoria, bom senso, discernimento e cada vez mais santificação, porque os dias são maus. Os dias que antecedem a volta de Jesus serão cada vez mais desafiadores. Não diga que é bom o que a Bíblia diz que é mal. E os dias que estamos vivendo, que antecedem a volta de Jesus, são dias maus. Se são dias maus e nós somos do bem, nós somos de Deus, temos que viver com sabedoria, discernimento e muito bom senso. Os 4 cavaleiros do Apocalipse e sua revelação para hoje. Os selos foram abertos pelo Cordeiro de Deus, diz Apocalipse capítulo de número 6. O papel de Jesus é um papel de autoridade. E ele então abre os selos e traz a revelação. Para quê? Para que possamos ter conhecimento. A realidade dos 4 cavaleiros do Apocalipse não significa que eles foram mandados por Jesus para trazer pânico na terra. Não. Jesus abre o selo, o Cordeiro de Deus, para revelar à igreja a realidade que o mundo vive com a situação do pecado. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são figuras ilustrativas da realidade do mundo no pecado, onde Satanás, Lúcifer, o anjo caído, que é o príncipe das trevas, que vive neste mundo que vivemos, com o seu 1/3 de anjos caídos que são demônios, gerando todas essas mazelas que são reveladas por Jesus Cristo a João, no livro do Apocalipse. E os 4 cavaleiros revelam 4 realidades. A primeira delas, quando vimos na figura do cavaleiro branco, revela a falsa vitória do poder temporal, através da política, da justiça. O diabo se infiltra em meio de sistemas de poder e aparentemente mostra uma vitória, uma pseudo-verdade. E qual é o nosso papel diante da realidade de Apocalipse 6, 1 e 2? É tempo de profetizar a verdade de Deus em dias de mentira de Satanás. Muitas vezes aqueles que são eleitos para proteger geram a opressão. Muitas vezes aqueles que estão de posse da justiça geram a injustiça. E tudo isso é revelado para que a igreja se prepare e não possa colocar a sua fé nesses poderes temporais, porque a nossa fé não vem da justiça dos homens e nem do poder dos homens. Não elevamos os nossos olhos para o Palácio Bandeirantes em São Paulo, de onde virá o socorro. Não colocamos os nossos olhos para o Palácio do Planalto, da onde virá o nosso socorro. Elevamos os nossos olhos aos céus, da onde vem o nosso socorro. Também o segundo cavaleiro, que foi o cavaleiro vermelho, simbolizando a guerra e a violência, Apocalipse 6, 3 e 4. Qual é a nossa reação diante desta realidade da guerra, da violência, da maldade, da mortandade? É tempo de profetizar paz em meio ao mundo de guerra. Jesus viveu no mundo de guerra, de opressão, de escravidão, mas ele tinha a paz do Senhor dentro dele, como nós também temos. Hoje, então, vamos ver a terceira mensagem, que é o terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto com o cavalo preto. As demais mensagens estão no nosso canal do YouTube e você pode acessar, assistir de novo e também compartilhar. E essa de hoje também estará disponível. Vamos ler então versos 5 e 6, que fala do terceiro cavaleiro. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo,
ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei diante de mim e estava um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração, abra os nossos olhos para ver, entender e praticar esta palavra. Amém? Então, esta é a revelação do Senhor. O terceiro cavaleiro, tempo de profetizar, então, a esperança de abundância diante de um mundo de ganância e desperdício. É impressionante como este cavalheiro tem conseguido cumprir a saga que ele está realizando neste mundo. A fome e a miséria. Vivemos num país extraordinário, maravilhoso. O Brasil é ou não é um país maravilhoso e abençoado por Deus? Você concorda comigo? É um país extraordinário, é grande, é bonito, um relevo extraordinário, uma agricultura fantástica. Já Pero Vaz de Caminha, no século XVI, muito antes da tecnologia agrícola que temos hoje, ele já dizia: tudo que se planta dá. Os europeus, eles ficam boquiabertos como que podemos ter 2 colheitas de uma mesma cultura um só ano. Na Europa isso é impossível, por causa das estações rigorosas de muito frio, você pode apenas plantar uma única vez. No Brasil, você pega uma mesma cultura e consegue colher 2 vezes. Isso é maravilhoso. E o mundo todo, com a sua beleza, com a sua diversidade de culturas de alimento, mas mesmo assim, vivemos num contexto de grande fome. Interessante que o nosso devocional, Experiências com Deus, tudo no alinhamento do Senhor, fala de hoje, o dia do Senhor. Quem leu, viu lá. E não estava programada esta série quando estávamos com esse devocional, mas Deus quer nos preparar para esse tempo dos fins, no sentido de fortalecer a nossa fé. Então o dia do Senhor está aí, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:2, e a nossa atitude tem que ser de sabedoria. Então, ao olharmos esse texto e vermos a situação do mundo, vemos um mundo que de fato revela que a mensagem revelada do Cavaleiro Preto, ele está em plena ação. Coloca aqui alguns slides de notícias. Níveis de fome seguem persistentemente altos por 3 anos consecutivos, enquanto as crises globais se aprofundam. O G20 está discutindo isso. E 700 milhões de pessoas hoje, não sei se você sabe, 700 milhões de pessoas passam fome. Volta um pouquinho atrás, esse aí sobre desperdício. E parte disso tem a ver com que há muito desperdício. 1 bilhão de refeições todos os dias. Desde o caminho da produção no campo até chegar à mesa do brasileiro, nós temos 30% de perda do que a gente produz. Estradas ruins, então há uma perda dos grãos, depois armazenamento, transporte, manuseio. Nas feiras, 40% se perde. Então, muito alimento, mas há um projeto, um trajeto que acaba também fazendo com que a gente tenha uma perda muito grande. Vou listar aqui muitos países, os 15 países onde a gente tem mais fome agora no mundo. O primeiro deles, coloca aí o primeiro deles, África do Sul, um país que era para ser muito rico, também
pela sua situação geográfica, mas o apartheid, um monte de problema de corrupção, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Eswatini, Colômbia, Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, Botsuana, Angola, Santa Lúcia, Zimbábue, Panamá, Costa Rica, Brasil e Congo. Olha a companhia relacional do Brasil, olha a economia do Congo e do Brasil. E Guatemala, onde, espantem-se, mais de 40% da população é evangélica. Então, 15 países onde há muita fome. E o Brasil, um país tão rico, tão próspero, entre as 10 maiores economias do mundo. A cada 11 pessoas, uma está em total situação de fome. E se nós falarmos do continente africano, 56% da população da África está com fome. Agora, o que nós estamos vendo? Que muitos que estão se convertendo não estão contribuindo para mudar esta realidade. Porque o mundo jaz do maligno, Satanás está agindo, governantes estão a serviço do cavaleiro preto, mas em muitas situações tem cristãos chegando lá e fazendo mais do mesmo. Tem cidades brasileiras que já alcançou 40% da população evangélica e não mudaram os índices de violência, de IDH, de saúde pública. Então tem algo errado na maneira como estamos também vivendo a nossa fé. Então, Apocalipse nos fala no capítulo 1, verso 3, diante desta realidade, feliz é aquele que lê as profecias e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando à igreja. Não temos que ter medo disso, mas temos que nos preparar para esta realidade. Os 4 cavaleiros do Apocalipse trazem uma revelação de um mundo que jaz do maligno, cheio de enganos, seduções, hedonista, amante de si mesmos. E como o terceiro cavaleiro está por aí, não é diferente a sua saga. Ele vai continuar levando a escassez, a ganância e o desperdício. E nós, como igreja, temos que fazer a nossa parte. Como? Quero responder através de 5 princípios. Primeiro, mesmo num mundo de altos preços, de escassez e de fome, devemos agir primeiramente confiando na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. O mundo é injusto e não é de hoje. Eu, quando era junior, lá no interior do estado do Rio, teve 2 situações que eu presenciei. Uma delas é que eu sou do tempo dos secos e molhados. Tem alguém aqui em Armazém secos e molhados aí? Não é? Muitos iam também. Eu me lembro que o homem dono do comércio, ele gostava de abrir aqueles papéis reciclados cinza. Lembra dele? Lembra, Lenice? Lembra, Márcio? Abria em cima da balança. E em cima da balança tinha, sabe o quê, Fernando? Tinha um ventilador. E aí ele colocava ali as coisas, só que já tinha o peso do ventilador em cima da balança. Uma outra situação que eu me lembro era de ir ao mercado, no armazém, e comprar o tal do fiado. Vocês também lembram disso? Bem antigo, né? E a minha mãe vai lá na venda e pega açúcar e pó de café, tá? E aí eu chegava lá e eles anotavam no caderno deles e levava para casa. No final do mês, a minha mãe ia
acertar. E, via de regra, ela tinha um caderno em casa que ela anotava o que comprou. Mas não batia. Sempre o caderno do comerciante era mais. Aí minha mãe teve uma ideia. Vamos comprar uma caderneta. Quando ele anotar no livro dele, vai anotar na minha caderneta também. E assim diminuiu um pouco. Mas, querido, o que eu estou querendo dizer? Lá no interior do estado do Rio de Janeiro, uma pequena venda já aplicava a corrupção e o golpe nos mais necessitados. Há pouco tempo atrás que o Brasil adotou a questão do Inmetro de regularizar exatamente o peso de cada quilo de feijão, de arroz que a gente compra. Porque eu me lembro muitas vezes de pegar coisas empacotadas e ir pesar na balança. E tinha 20 gramas a menos, 30 gramas a menos. Imagina um produtor que faz isso, que empacota desse jeito. E aí muitos pensam assim, não, mas 10 gramas a menos não faz diferença. Só que pensa na produção inteira. 10 aqui, 20 aqui e tal. Então é deste jeito que, muitas vezes, aquele que está no poder acaba fazendo para com o outro. Querido, lembre-se sempre, você vai prestar contas a Deus. Creia que você vai prosperar no trabalho e na verdade. Mas nunca queira na sua casa aquilo que não é seu. Não oprima o pobre, não gere nenhum desperdício e não roube ninguém. O seu papel, se você roubava antes de conhecer Jesus, não rouba mais. Roubar, gente, não é só pegar uma arma e ir para a via pública e roubar alguém à mão armada. Se você empacota algo e tira no peso de alguém, você está roubando igual. Então, o cavalo preto, ele vem trazer a fome, porque muitos seres humanos estão como agente deles. Se você tem posição de liderança em qualquer lugar, seja um homem, uma mulher justo, porque você vence, você para este ciclo desses cavalheiros. E como você vai fazer isso? Sendo agente da justiça. Você que confia na justiça divina, você é resposta para a gente de justiça aqui na terra. Diz o texto, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor? Então você tem que ser justo, até porque você segue o justo juiz. Gente, é impressionante que tem brasileiro hoje surpreso porque tem corrupção no judiciário. Ué, se a Bíblia está falando aqui e está dizendo, Paulo aqui em Apocalipse, que nós ansiamos a vinda do Senhor e esperamos o justo juiz, é porque tem juiz que não é justo. Ora, se Jesus é o justo juiz, é porque tem juiz na terra que não é justo. É triste, é lamentável, mas isso não pode fazer com que você pense nisso pela primeira vez na história. Já foi denunciado nas Escrituras. O problema é que agora aumentou, agora ganhou mais visibilidade. Coloca aí uma matéria sobre isso. Conselho Nacional de Justiça, olha só, arquiva sumariamente processos contra desembargadores do Mato Grosso. Por quê? Se descobriu um escândalo no Tribunal de Justiça do Mato Grosso de venda de sentença. Mas, de repente, o Conselho Nacional de Justiça, segundo a matéria aí, arquiva sumariamente. Por quê, gente? Se puxar o fio da Justiça Estadual, vai chegar aonde? Na Justiça
federal, na Suprema Corte. Então, nós acabamos vendo que o que Paulo está dizendo aqui, que haverá um justo juiz. Por quê? Porque a justiça dos homens é justamente cega. É cega, e desde é uma cadeia. É um civil, seja ele empresário ou não, que contrata um advogado que não vai fazer pelos meios justos, que vai acionar uma proposta de compra de sentença, que vai para uma primeira instância, que vai para um tribunal de justiça estadual e que chega ao federal e assim por diante. Então, hoje nós temos uma situação de uma justiça que promove injustiça e de juízes, desembargadores e ministros podres de rico, mesmo com salário alto de juiz, que é incompatível. Quem pesquisa ou consegue avaliar o enriquecimento ilícito de magistrados no Brasil? Não se consegue. Agora, gente, é lamentável, é triste, mas não nos surpreende, porque as Escrituras já falaram sobre isso. E eu vou parar de viver por causa disso? Eu vou me rebelar, me tornar um rebelde por causa disso? Não, eu tenho que lamentar, eu tenho que orar, quando eu puder, tenho que conscientizar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Agora, uma coisa eu sei, o Supremo Juiz está vendo todas as coisas e ninguém aqui é eterno. Um dia, todo mundo vai ter que prestar conta, porque uma pessoa pode viver sem Jesus, mas não vai poder morrer sem ele. Não é? Um ser humano, um profissional, um juiz, um desembargador, qualquer pessoa pode viver sem Jesus, mas não vai poder morrer sem ele. Porque morrer sem ele é que vai ser o problema. Então Deus, em sua soberania, permite, e torno a lembrar aqui nessa série, não é Jesus que mandou soltar esses cavalos e esses cavaleiros pelo mundo que vivemos. O Apocalipse só revela uma realidade. Não foi Jesus que mandou o cavaleiro preto sair por aí levando a fome, gerando 700 milhões de pessoas com fome no mundo, gerando 56% da população africana com fome, de a cada 11, um passando fome no mundo. Não é Jesus que fez isso. Jesus é o rei da abundância, mas é o retrato do mundo, do homem no seu delito e pecado. É o civil, é o militar, é o empresário, é o pastor, é a família, é qualquer um, é o juiz que se deixa levar pelo engano, pela mentira e pela corrupção. Então Deus, em sua soberania, nos permite saber antecipadamente desses eventos para nos levarmos à justiça, ao chamado ao arrependimento e o convite à reflexão para que possamos estar na dependência de Deus. Veja bem que o cavaleiro preto ele carrega uma balança. Balança teria que ser para medir, na justa medida. Mas neste mundo, nem a balança que mede o peso da comida está sendo justa. E nem a balança da justiça não está sendo justa. Mais do que nunca, vamos confiar no justo juiz, confiar na justiça de Deus. Jeremias 11, 20, leia comigo. O Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova o coração e a mente. Espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Amém, igreja? O justo juiz, Deus, ele sim, ele é o nosso Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Então, ele que deve receber a nossa adoração, a nossa oração e a nossa espera. O justo juiz, que diz Jeremias, cabe a ele a vingança e não nós. Você não tem que sair para a rua quebrando, você não tem que sair fazendo o que muitos estão fazendo erradamente. Veja o que aconteceu em Brasília essa semana. Uma pessoa meia fraca das ideias, uma pessoa
que se deixou levar pelo extremismo e o radicalismo, perdeu a vida, não resolveu nada e dá motivo para que o que estava sendo feito aumente, com relação à liberdade de expressão. Toda vez que alguém tiver numa situação ruim, se não pensar direito e orar da maneira certa, o que está ruim fica pior. E uma situação complicadíssima que só vai piorando as coisas. Nós temos ainda em Brasília aberto o inquérito das fake news. Gente, eu me lembro, você se lembra também, quando o WhatsApp você podia mandar uma mensagem para 200 pessoas. Eu confesso, eu não aguentava receber de crente, gente, fake news. Porque era óbvio que era fake news. Era uma coisa mal feita, mal montada. E muitos crentes espalharam aquele monte de fake news só porque concordava. Querido, você não pode espalhar uma coisa que é mentira só porque você concorda com a mentira. Boa parte do problema do inquérito das fake news que tem se desdobrado e que vai levando uma coisa a pegar o estado de liberdade de expressão tem a ver com uma raiz lá para trás. Da pessoa simplesmente receber aquele negócio, uma montagem mal feita, descarada. Eu ficava indignado quando recebia aquilo de crente. Gente, teve uma ocasião que uma pessoa saiu dessa igreja, porque queria que eu me posicionasse uma coisa que eu sabia que era mentira. Eu falei assim, minha irmã, mas é mentira isso aqui. Mas a pessoa fica cega, ela fica abduzida por um desejo de vingança. Esse camarada que se suicidou lá em Brasília, ou que morreu acidentalmente, não sabemos direito essa história, talvez ele era uma pessoa que começou bem, sincera, mas ele foi se envolvendo com extremista, e aí fica cego. O desequilíbrio, seja de desequilíbrio de extrema direita, extrema esquerda, o ativismo faz a pessoa não ter bom senso, sabedoria, discernimento. Os dias são maus. Temos que viver com discernimento, sabedoria e bom senso. Não adianta você querer ganhar argumento pela forma errada. E aí hoje nós temos uma série de efeitos colaterais, mas isso tem uma raiz lá atrás que não tem muito tempo. Muitos crentes, só porque fica apavorado, com medo, e aí está espalhando coisas que não são verdadeiras, só porque concorda. A história recente política do Brasil nos mostrou muitas coisas nesse sentido. Então, confie na justiça de Deus. Hoje, Jesus é o seu justo juiz ou ele não é nada. Segundo, creia na proteção aos justos de Deus. Fala que é uma balança, mas fala também aqui, é muito interessante, olha aí, então ouviu que parecia entre os 4 seres viventes, e aí fala da caristia, fala de 1 quilo de trigo por 1 denário. Imagina, você trabalhar o dia inteiro, 1 denário era a diária de um dia de serviço, para comprar 1 quilo de trigo, ou 1 denário para 3 quilos de cevada. E não danifique o azeite e o vinho. O azeite e o vinho aqui são elementos proféticos para a alegria e para a unção. Então, mesmo em função da caristia, mesmo em função da injustiça, não deixe que nada roube a sua alegria. Mesmo em tempos de grande caristia, não permita que nada toque na sua unção, no azeite que Deus te deu. Tem gente comprometendo a fé que crê, porque quer tomar no braço uma coisa que Jesus disse para Pedro. Que quando Pedro queria tomar o reino de Deus à força com a espada, ele disse, para trás de mim, Satanás.
Não permita que nada roube o seu bom senso, a sua sabedoria, a sua alegria e também a sua fé. Mesmo os altos preços, mesmo a caristia. Quem aqui está percebendo que as coisas aumentaram muito no mercado? Levanta a mão. Todo mundo. Quem não levantou a mão não compra nada no mercado. Nunca vai lá. A Leila, todo dia que chega, com R$200 não compra nada mais. Fazia uma compra, não é? É o que está escrito aqui. E não é uma coisa só do Brasil. Vai na Europa, vai nos Estados Unidos, está igual. Os preços estão aumentando muito. Mas não é por isso que você vai comprometer o seu vinho e vai comprometer o seu azeite. Guarda a tua alegria, guarda o teu coração, guarda a tua fé. É o que a revelação do Senhor está nos trazendo. Porque o Senhor protege os justos. Não danifique o azeite e o vinho que você tem. Continue na presença. 3. Reavalie suas prioridades. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos o levaram. Salmo 34:8, provem e vejam o quanto o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então confie no Senhor, querida família e igreja da cidade. O cavalo preto tem uma balança nas mãos e ele não zela pela balança, ele não é justo. Ele oprime o pobre com a sua balança, ele rouba, ele tira. Mas nós não, nós seguimos o Rei dos Reis, o justo, então nós vamos promover a justiça. E muitas vezes, gente, nós vivemos como na bolha, como vivemos numa cidade melhor do que muitas no Brasil, no sentido de qualidade de vida, às vezes a gente esquece. Convido você a ir mais na cidade social, a se envolver um pouquinho mais com o trabalho social. Vou te dar um exemplo. O Garax está aqui, ele estava comigo, ele e a Márcia, quando eu estive semana passada lá, na Fábrica de Vida, no encontro do Família Integral. E eu perguntei assim, tinha umas 200 famílias lá que vêm receber, e eu perguntei assim, quem aqui tem mais filhos? Eu senti no coração da gente dar um presente para a mãe que tinha mais filho. Mas, queridos, não só nós ficamos surpresos. As pessoas que estavam lá, carentes da comunidade, ficaram surpresas, pastor Marcos. Uma mãezinha sentada na primeira fila, com um bebezinho de 3 meses. Ela disse assim, eu tenho 7. Não foi, Garax? Márcia, acabou a conversa. Gente, ela tinha menos de 30 anos de idade, com uma criança de 3 meses. Isto quer dizer que ela teve basicamente um filho por ano. Eu não recebi ainda o relatório da assistente social que vai na casa da pessoa, mas nós queremos ajudar. Porque nem naquele lugar, com 200 famílias representadas, tinha uma mãe naquela situação. Nós não sabemos a história, se é filho de pai diferente, se o problema é a questão de esclarecimento com relação a controle de natalidade, se é... Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos. Tem 7 crianças pequenas. Eu perguntei, qual o mais novo? 3 meses. E o mais velho? 8 anos. 8 anos. Gente, isso é aqui em São José dos Campos. Nós não estamos falando que isso é lá no interior do Amazonas, entre os ribeirinhos, sem nenhum acesso à informação. Não que ter 7 filhos é um problema. Em nome de Jesus, que toda família e casal bem-sucedido aqui da igreja pode ter 7, pode ter 8, glória a Deus, aleluia. Esse não é o ponto. O problema é que nós sabemos que aquela situação ali não é por uma opção de questão de uma família estruturada com condições financeiras para fazer isso. Esse é o ponto. Então nós vivemos, às vezes, muitas vezes, na nossa ilha. Por isso que vocês já me viram muitas vezes falar a forma como a gente vive no nosso país também. A gente tem que cuidar. Reavalie suas prioridades. E aí entra a questão de desperdício. Gente, eu fui criado, e talvez muitos de vocês, vendo a minha mãe
falta de sabedoria com relação a isso, ou até porque morava num lugar onde não tinha essa miséria, lá no interior do estado do Rio, mas pegando a batata e jogando metade da batata fora, porque descascava a batata e jogava metade da polpa com a casca fora. Agora nós chegamos à conclusão de que batata não precisa descascar. É só cozinhar e tirar. Se quiser tirar a pele da batata, porque nem precisa, porque não é ruim, não é? Se ainda for fazer a batata frita rústica, ainda é chique deixar a casca, não é? Fica mais saborosa. Mas o que era? Desperdício. Quantas vezes levou para casa 2 quilos de batata e descascou quase 1 quilo e jogou fora? Que não é uma questão de avareza. Eu fico, às vezes, olhando nos Estados Unidos, que é um dos países que mais, estava conversando com o pastor Fábio Cano, que está conosco, é o país que mais desperdiça comida no mundo, é os Estados Unidos da América. Nunca você vai nos Estados Unidos num restaurante que as pessoas não levam para casa o que não comeram. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas irem no restaurante, não comeu tudo e deixar na mesa. Querido, aquilo ali vai ser jogado fora. Vai ser jogado fora. Você vai num lugar que serve guarnições, mesmo que você não tocou. Aquela comida, pela questão da vigilância sanitária, ela não vai ser reaproveitada, ela vai ser jogada fora. Então, pede para levar para casa sim, e reaproveite aquilo, e vai ser uma bênção. Bota lá 2 olhudos, né? E reinventa aquela comida lá, e faz um mexidão, e vai ser muito gostoso, né? Então, as cascas, o reaproveitar dos pratos. Por quê? Porque tem muita gente passando fome, e o desperdício é pecado. Você pode dizer comigo essa frase? Porque tem muita gente que acha que pecado é matar, roubar, se prostituir. Desperdiçar alimento é pecado. Vamos dizer isso? Desperdiçar alimentos é pecado. Num lugar onde vivemos que 700 milhões de pessoas passam fome. Então, reaproveitar, reavalie suas prioridades. Para que comprar algo que eu não preciso? Enquanto gente está passando fome. Em Marcos 6,43, Jesus nos ensinou. Ele fez o milagre, mas depois do milagre recolheu 12 cestos. Não foi isso que aconteceu? Está nos Evangelhos 4. Em tempos de altos preços, escassez, como devemos agir? Seja solidário ao próximo. Quem é generoso será abençoado, pois quem reparte o seu pão com o pobre. Então não podemos viver numa ilha. Nossa cidade social, 95% ou mais das pessoas que atendemos não são da igreja da cidade. Mas não importa, nós temos que ser solidários com aqueles que mais precisam. Provérbios 22, 9, em tempos em que o cavaleiro preto está por aí, levando a fome, que você reparta e seja solidário. Mateus 14, 16, aqueles que deveriam dar a solução do repartir, muitas vezes os crentes dentro da igreja, tomam o papel dos discípulos. Jesus recebeu a notícia que estava tarde, 5.000 homens, 15.000 pessoas não tinham o que comer. Ele diz, eles não precisam ir. Diga-lhes deles vocês algo de comer. Solidariedade. A fé cristã tem a ver com solidariedade. Chega os discípulos e falam assim, Jesus, manda todo mundo embora. Jesus olha para eles e diz, não vai não, não vai não. Por quê? Porque vocês serão instrumentos de milagre. Diga comigo, eu sou instrumento de milagres. Quando você ora, quando você reparte, quando você é solidário, quando você ajuda a cidade social a ajudar mais. Passa a ter a lembrança de trazer alimentos para o mercado solidário, visite lá. E quinto e último, em tempos de alto preço, escassez e fome, reafirme a sua dependência de Deus. Não vamos ficar desesperados, não vamos ficar ansiosos, vamos confiar no Senhor.
Assim como Jó, crê e declare diante do caos. Vamos declarar juntos, verso 25 do capítulo 19 de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Creia, espere, reafirme sua fé de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Na grande comissão ele diz, não os deixarei órfãos, voltarei para você. Então, querida família e igreja da cidade, o mundo está um caos, não vai melhorar por si mesmo, o diabo não vai se converter, mas a igreja é a esperança do mundo. Esta palavra foi revelada em Apocalipse 6 para preparar eu e você para sermos justiça de Deus nesse mundo. O mundo é injusto, mas temos que ser justos. Trabalhe pela justiça, para melhorar a igualdade social das pessoas. Defenda o pobre, a viúva, o estrangeiro. Trabalhe pela justiça. Você é um empresário. Trabalhe pela justiça. Seja um empresário, uma empresária justo. Deus não tem problema com a sua riqueza. Deus tem problema com o seu pecado. Então seja um homem, uma mulher a promover a justiça de Deus. Isso não é coisa de ideologia partidária. Isso não é coisa de esquerda. Isso é coisa da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus. Não deixe que tomem a bandeira que é de Jesus e do povo de Jesus e do povo chamado evangélico também. Também alívio ao sofrimento das pessoas, alívio financeiro, emocional, espiritual. O quarteto da vulnerabilidade foi entregue à igreja. O pobre, a viúvo, o órfão, o estrangeiro. Nós vamos orar nesse culto enviando quase 100 jovens, mas os líderes, dá mais do que isso, para 4 lugares com situação de vulnerabilidade social. Porque como igreja acreditamos que somos responsáveis. E leve a esperança em Cristo, leve a esperança em Cristo. A palavra do céu é uma palavra sempre de esperança. O mundo é tenebroso, o mundo é sombrio, mas nós somos o povo da luz. A história não termina aqui ainda. O mundo vai acabar, Jesus vai voltar, mas o princípio das dores vai continuar gerando ainda muita dor, muita injustiça e muita fome. Ser solidário, levar a nossa fé, é fundamental para esse tempo. Você recebe essa palavra da fé? Você crê nela? Diga amém. Eu recebo. Em nome de Jesus. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta. Mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho, pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo
a família, a igreja da cidade, a sua família, para você pertencer. Deus te abençoe.